Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso do Daniel, Mentalidade Revolucionária e Globalismo. Nesta aula nós falaremos um pouco a respeito do Renascimento e dos efeitos da Reforma Protestante. Tá? Então, já deixando bem claro no começo desta aula, realmente nós falaremos como estamos tratando nas aulas anteriores dos efeitos de alguns acontecimentos históricos, tá? Que eu estou utilizando como exemplo para ilustrar os dois fenômenos, tanto da mentalidade revolucionária após o pecado, como também a construção futura do que nós chamaremos de globalismo hoje em dia, certo? Então, nesta aula aqui não é a intenção debater doutrinas ou teologia, tá? Então, quando for falar da reforma, vou falar dos efeitos de cada pensador. Então, quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso? Que os efeitos da Reforma Protestante, eles são importantíssimos para compreender o mundo moderno. Sem compreender a Reforma é impossível, porque a Reforma foi realmente a precursora, quer dizer, foi o gatilho para realmente a afirmação do pensamento moderno. Se nós tivermos o germe lá em Duns Scott, Guilherme de Ockham, como estudamos na aula passada, nós teremos sim o nascimento do pensamento moderno com Descartes, mas é na Reforma Protestante que as ações modernas elas se consumam, certo? Nas sociedades, e nós já falamos em inspirações puramente nacionais e não mais o conceito de império. Nós não temos mais o conceito de império cristão, mas sim nós começamos a ter os nacionalismos, né? E são derivados, são predicados do Renascimento. Então, muito do que está na Reforma Protestante precede a própria Reforma, que, como dito, é impossível compreender a Reforma Protestante pela Reforma Protestante. Você não vai compreender historicamente e cientificamente a Reforma Protestante por aquilo que fez Lutero em 1517 em Wittenberg, na Alemanha, quando ele foi lá e pregou as suas 95 teses, certo? E ali ele validou as 5 solas protestantes. Então não é por isso que não é por aí que você vai entender a reforma. Você precisa saber as evocações, quer dizer, as ideias, as inspirações do próprio Lutero e como que Lutero agia, como é que era a personalidade do Lutero. Então, muito disso que eu estou querendo tratar aqui nesse curso, a personalidade de cada personagem histórico, para entendermos realmente, humanamente, né, como eram as ações dessas pessoas. Porque precisa ter um certo grau de identificação humana para você entender as inspirações de cada personagem. Como fiz na aula passada com Scott e Ockham, principalmente este segundo, que será essencial para a fundação da Reforma, não é isso? Mas antes de comentarmos a respeito da Reforma Protestante e tudo isso, quero comentar a respeito de alguns personagens aqui que precedem a Reforma e de alguma maneira explicam-na no quadro geral. Né? Como dito na aula passada, né, Duns Scott ele foi o precursor do voluntarismo, quando ele entendia que a nossa inteligência ela não podia operar como dizia São Tomás de Aquino, que a nossa inteligência ela não apreende os objetos reais, né, as formas substanciais. Nós não apreendemos isso, porque a nossa inteligência tem uma certa falha por conta do pecado original, quer dizer, ela tem uma certa barreira, e essa barreira impede com que nós consigamos apreender os objetos tais como eles se apresentam no mundo real para nós. Então tem uma certa barreira, então o que nós apreendemos muitas vezes são representações falhas desses objetos, assim como os outros que nos veem às vezes com muitas falhas. Então ele colocou a outra faculdade do nosso ser, que é a vontade, que naturalmente a vontade ela é subserviente à inteligência, quer dizer, a inteligência diz à vontade o bem que nós devemos buscar, mas para Duns Scott era o contrário, a vontade se autodetermina. E não há
por não apreendermos os seres tais como eles são, o ser é uno, ele não tem gradação de seres, então não tem gradação, é apenas um ser. Deus, em conjunto com as suas criaturas, formam apenas um ser, não há gradação de seres. Segue-se disso, então, que o Duns Scott ele cai na heresia do panteísmo. O ser é uno, ele não tem gradação, ele não tem hierarquia de seres, então, logo, nós temos o processo de massificação das sociedades. Ora, se não há mais a gradação dos seres, segue-se disso por analogia que não há mais hierarquia. Então o que há é a massificação mediada pela vontade. E aí nós temos já o pensamento da democracia liberal, que é a sociedade de massa, baseando-se no voluntarismo, na vontade, na soberania popular, que é o que vai dar aí um embasamento do pensamento moderno. E já Guilherme de Ockham nega os universais. O Guilherme de Ockham ele é um sentimentalista subjetivista. O Guilherme de Ockham, negando a apreensão dos universais, ele traz então todas as qualidades para o sujeito, para o subjetivo. Então, para Guilherme de Ockham, a criação ela é ainda mais confusa e Deus é arbitrário. Deus criou o mundo de maneira arbitrária. Ele não o fez por um ato da sua própria substância simples e nem pela sua inteligência, quer dizer, pelo logos. Então, Deus criou o mundo por um ato de vontade e por um ato de vontade ele pode modificar a criação ou também ele poderia ter feito a criação de outra maneira, não necessariamente desta maneira que ele fez. Então, ele pode mudar, né? E ele fica mexendo os pauzinhos como se nós fôssemos determinados a fazer certas coisas pela arbitrariedade de Deus. Então, o Guilherme de Ockham ele joga mais ainda uma cegueira na própria liberdade, na própria vontade, assim como na inteligência. Eles jogam uma cegueira nos dois. É isso. E muito do que Guilherme de Ockham entende pela liberdade, pela ação, vai culminar na predestinação calvinista, tá? Como efeito, tá certo? Porque para o Guilherme de Ockham, por exemplo, Deus não proíbe certas ações porque são más em si mesmas, né? Porque são más. Não, mas elas são más porque Deus as proíbe. É o contrário. Elas são apenas más porque Deus as proíbe. Então, ele já coloca um Deus arbitrário. Então, quer dizer, não há, pela inteligência, como nós sabermos se nós estamos cometendo bem ou mal. Apenas quando Deus vai lá e proíbe as nossas ações. Se nós fazemos algumas coisas, Deus acha pela vontade dele que elas são más, logo ele proíbe. Então é um Deus arbitrário, substituindo, né, a ideia de São Tomás de Aquino de que o homem, na verdade, ele tem uma certa amizade com Deus. Por quê? Porque o homem ele tem a ação livre, ele tem o livre-arbítrio. Ora, se ele tem o livre-arbítrio, ele age e, pela graça, certo? Pela graça, ele age bem. Então, quando ele compreende as coisas do mundo real, quando ele compreende a verdade, ele vai agir bem e ele vai entender que quando ele apreende as coisas do mundo real, ele está apreendendo substancialmente a criação de Deus. Ora, se é a criação de Deus, ela é uma coisa verdadeira. E toda coisa verdadeira, ela é boa em si mesma. Se é boa em si mesma, se é verdadeira, ela tem o ser. Ela tendo o ser, ela também participa do ser de Deus, que é o ato puro. Participando do ser de Deus, que é o ato puro, logo as coisas são boas. Se o homem tem a liberdade de aprender as coisas boas, logo Deus deu essa liberdade a ele. Por conclusão, o homem é amigo de Deus de alguma maneira. Mas não para Scott e muito menos para Guilherme de Ockham, e muito menos para Lutero, porque Lutero, ele estudou Guilherme de Ockham por muitos anos, né? Ele estudou as interpretações que Guilherme de Ockham fez a respeito da filosofia aristotélica, tá? E nós veremos que existe muito de Guilherme de Ockham no pensamento de Lutero e nas suas ações. Contudo, antes mesmo de Lutero, nós precisamos entender alguns personagens.
nós vimos então que por conta dessa massificação social, do começo da massificação social, nós temos a ascensão então da ideia dos nacionalismos naturalistas, quer dizer, dos nacionalismos nascidos como vontade do homem de se autodeterminar no mundo. Já que a vontade se autodetermina e a inteligência não é ligada mais ao ser de Deus, então o homem, pela sua própria vontade, ele cria subjetivamente uma ordem social. E essa ordem social, claro que começa a causar confusão porque ela não é dotada pela analogia ao corpo místico de Cristo, mas pela analogia da própria vontade, por exemplo, em Maquiavel, de um príncipe virtuoso, que é, aqui, renascendo aqueles reis dos antigos paganismos, né? Dos antigos impérios pagãos. Então, o príncipe virtuoso, o príncipe com sanha de poder, com vontade de poder, este sim trará a felicidade terrena, né? Que será a vontade do homem, a vontade do povo, através de um príncipe virtuoso. E aqui então nós temos já a substituição de Cristo pelo príncipe como um racionalizador da vida social, um criador da ordem social, conforme a sua vontade de poder. Então o que vale é a vontade racional do príncipe, racionalista do príncipe, mas não a vontade e a lei natural de Deus. Tá? Então nós temos já essa substituição, acontece na Itália. Lembrando que essas mesmas evocações nacionalistas já estavam nas tribos germânicas, lembrando aquilo que nós falamos nas aulas passadas, que vai depois também na Alemanha influenciar Lutero, tá? A influenciar o nacionalismo, porque o que começa a surgir nas sociedades europeias é realmente esse anseio nacionalista, esse anseio então de se desvencilhar do império cristão, que ordenava-se então ao papado, ao clero, né? Então o poder temporal ordenava-se ao poder espiritual, mas por conta dessa hipertrofia da vontade, então não se ordena mais ao poder espiritual. É o poder espiritual que, por vontade popular, que por vontade do povo, deve permanecer, muitas vezes, nessa época ainda, em igualdade. Então não há mais a ordenação. E são todos, aqui já começa um certo igualitarismo, tá? Que vai culminar depois, lá na Revolução Francesa, numa das aspirações da Revolução Francesa, que é, né, o égalité, né, a igualdade. Então, quer dizer, isso é uma coisa que já começa no período renascentista. E no período renascentista nós temos a volta de muitos dos paganismos politeístas que surgiram nas antigas polis. Como, por exemplo, a questão dos sacrifícios e a questão dos sacrifícios que, depois de um tempo, acabam sendo, claro, utilizados como paixões carnais, como paixões da carne, como uma representação da vontade humana de libertação, do que eles começam já a entender, né, de maneira errônea, naturalmente, que o cristianismo é supersticioso e irracional, quando na verdade eles mesmos começam a praticar o irracionalismo, porque negam a inteligência, negam São Tomás, negam toda a escolástica e começam a prestar atenção mais no subjetivismo e validá-lo pelo racionalismo ideal, né? Então eles começam a praticar o idealismo ali. Ali já é um germe do idealismo. Eles reduzem tudo à questão ideal e formal, apenas isso. Não há mais inteligência objetiva, mas o que é o subjetivismo. Então esse subjetivismo começa então a atrair as paixões, tá, daquele antigo paganismo, as paixões da carne, a libertação sexual, né? O papel do homem e da mulher começa a mudar radicalmente na polis. Então isso já começa com o príncipe de Maquiavel. O príncipe que Maquiavel acreditava ser virtuoso, né? Onde as ações, onde os fins dessas ações justificariam os meios, se essas ações fossem pelo puro poder, sem considerar as virtudes, sem considerar a ordem, sem considerar nada. O que interessa é o poder pela vontade.
Então os fins justificam os meios. É no Príncipe de Maquiavel que nós veremos isso. E mais tarde em Antônio Gramsci no Partido. Não é isso? O Gramsci estudou muito Maquiavel na prisão italiana. A Itália também produziu as suas mazelas, naturalmente. E mais tarde nós veremos o Príncipe de Maquiavel sendo restaurado, né, sendo ressuscitado no partido de Antônio Gramsci. Então vão entendendo o que acontece na Antiguidade, já no período renascentista, como também no período já moderno. E outros personagens, assim como Maquiavel, que tentaram substituir Cristo e secularizá-lo. Né? O Maquiavel, ele troca, então, o mito cristão pelo mito da natureza, pela vontade, né? Se troca-se, então, o mito cristão pela vontade, é a natureza sem a graça. É a natureza operando sem a graça, então nós temos o naturalismo. O naturalismo, então, que vai resultar nesse mito da natureza e da vontade, que vai culminar, então, no príncipe virtuoso que Maquiavel acreditava. Assim como, nesse período renascentista, nós temos mais alguns personagens, como, por exemplo, né, um famoso, que é São Thomas More, que escreveu uma obra chamada Utopia. Então, alguns dizem que Thomas More ele é o profeta do comunismo, né? Onde, nesta obra, ele tem um ideal de uma nova civilização. Uma civilização realmente utópica, né? Desvencilhada do cristianismo. E nessa obra, ali, ele já prevê, né? Realmente, ele prevê o secularismo, o mundo secular, em suas diferentes formas. Assim como São Thomas More, nós temos Erasmo, né? O Erasmo, que também traz aí um certo ascetismo e um novo ideal de um mundo moderno, asceta, desvencilhado da graça e da ordem de Deus. Então ali nós já temos a redução do cosmos ao mero materialismo. Então tudo isso precede a Reforma Protestante. Tá? São evocações, são inspirações que estão na cultura, tá? São inspirações que estão na cultura que vão influenciar os atos da Reforma Protestante. Assim como os príncipes, né? Nós já temos na França, na Itália, na Irlanda e etc., como Felipe IV o Belo, né? Que começa a querer saquear os bens da igreja, a querer saquear a igreja católica e deixá-la abaixo, né, do seu reinado. Então ali já é, como estou falando, antes se nós pensávamos no igualitarismo do poder temporal com o poder espiritual, com as monarquias seculares nós começamos a ter o quê? A sujeição do poder espiritual ao poder temporal. Pois já que não há universais, e esses universais não estão ligados à eternidade, não emanam do ser de Deus, já que não há mais a presença concreta do ser de Deus para o entendimento voluntarista dessas pessoas, então, meu amigo, o que há é o completo imanentismo. Fechou as portas para o céu. E também fechou as portas para o inferno, que vale a vontade humana. Até porque a ação de Satanás no mundo, né, por mais que esses caras muitas vezes negavam, ouviam as ações de Satanás no mundo apenas como um drama, que é muito o que nós teremos na época do romantismo, esse drama, né, esse drama sentimentaloide das ações, das paixões no mundo, que nada mais é do que são as ações de Lúcifer no mundo, tá? Eles trazem até mesmo, né, o préternatural para o secular. Então aí começa um processo grave, realmente grave, já de secularismo. Por mais que a igreja ainda tinha muita presença pública, ali já iniciava-se, né, a sujeição do poder espiritual ao poder temporal. O saqueamento, né, a perseguição ao clero, certo? Que depois vai ficar muito mais forte no período iluminista liberal. Ali já é realmente a perseguição sangrenta ao clero. Mas por hora ainda é um início disto aí, tá certo? Porque ainda o que começa é uma revolta contra a autoridade, é uma revolta contra a hierarquia, é a luta
né, entre a inteligência e a vontade do homem, né, assim como aconteceu no pecado. Nunca podemos esquecer do pecado. É a vontade do homem, a soberba do homem querendo passar pela ordem da inteligência, que se ordena as coisas de Deus. Então, assim que nós devemos sempre compreender, olha, por que será que esses caras estavam fazendo isso contra o cristianismo, contra tudo aquilo que formou a sua própria civilização, o ódio contra a tradição, tá? O ódio contra a tradição e o começo do subjetivismo sentimentalista. Por que há esse ódio? A mesma inspiração do pecado, como se eles estivessem se libertando. Alguns já entendiam, por exemplo, Adão e Eva, tá, como libertadores, não como pecadores, mas eles fizeram o que fizeram para libertar o homem da superstição. Tanto que o mito da Eva vai acabar culminando no feminismo. Tá certo? O mito da Eva, né, da mulher que quis conhecer o bem e o mal, vai virar o quê? A libertação contra o homem, contra a figura do pai. Tá? Alguns vão entender até isto, tá? Que é o que acontece hoje em dia. Adão e Eva, na verdade, eles não são pecadores, eles são libertadores da humanidade. Eles se libertaram da criação. Eles se libertaram do Deus arbitrário, que foi entendido por Ockham, assim como por Lutero. Tá? Eles entendiam mais Deus como um demiurgo, que é fruto da antiga gnose, do que realmente Deus de fato. Então Deus é mau, Deus é arbitrário. Deus, né, ele retira o entendimento das pessoas. Deus, ele castiga arbitrariamente as pessoas, né, e ele age apenas por ato de vontade. Ele age arbitrariamente. É isso que vai dar aí a culminação nas ações das futuras ideologias de massa que andarão de lado, com certeza, com o gnosticismo, tá? Assim como o panteísmo, tá? Essa dialética antropoteísta que, como indiquei aqui no livro do professor Orlando Fedeli, está muito bem explicado. Então, entendendo aqui Maquiavel, São Thomas More, que já na sua obra chamada Utopia, ele já entendia, né, ele já meio que avisava, né, ele através do modo da linguagem da época, esse ideal de novo mundo. O ascetismo de Erasmo quanto à ordem, quanto à graça, também inaugura ou renasce ali aquele hedonismo da época de Epicuro, de Aristipo e Epicuro, né? Aristipo precede Epicuro, Epicuro entende Aristipo, né, que é uma época que já é a época antiga da Grécia, e ele funda a filosofia materialista por busca de prazer apenas. O homem, ele não entende o ser, o que ele quer é prazer mesmo, ele quer fugir do mundo, e a partir do momento que ele começa a fugir do mundo, a fugir da verdade, é quando ele se encontra. É através da fuga da realidade. A fuga da realidade e a busca por prazer, a busca por carreirismos, a busca também por poder. Então vejam como o hedonismo epicurista também aparece nesses novos anseios nacionalistas do renascentismo, tá? Então, né, falando mais a respeito de Guilherme de Ockham, quando Guilherme de Ockham ele entende que a inteligência ela já não funciona universalmente, nós não aprendemos universais, e que até mesmo a nossa vontade ela é meio embaralhada, tá? Por essa inquietação, por achar que Deus é arbitrário, ele então, ele refunda até mesmo, ele reforma, né? Ele, através da evolução, até mesmo a ciência escolástica, o método científico. Tá? Até mesmo isso, a influência de Guilherme de Ockham. Tá? Então, essas ciências empiristas que nós vemos hoje, por exemplo, a ciência física, querendo passar por cima de toda a realidade, isso é um fruto do nominalismo. Os recortes que eles fazem da realidade, tentam absolutizar esses recortes como a única coisa considerável, é um fruto de Guilherme de Ockham. Né? Então,
é uma substituição daquilo que dizia Aristóteles. Como falei, se existem muitas ciências, essas muitas ciências se unem a uma que é a metafísica. Eles negam a metafísica e as ciências físicas, por exemplo, aparecem como a salvaguarda da civilização. Apenas as ciências físicas. Então você já não tem mais a concepção das formas substanciais. Você não sabe o que é aquela coisa. O que as ciências começam a estudar é apenas a matematização dos aspectos, tá certo? Desses recortes que eles fazem da realidade. Então eles começam apenas a perceber e ter como verdade apenas aquilo que é matematicamente calculável e mensurável. O resto fica por conta do subjetivo, do sujeito. São conhecimentos considerados metafísicos, então eles são descartáveis. Descartáveis. Isso por influência do pensamento desse frade franciscano aí. Tá? Depois dizem que o cristianismo não influenciou na ciência. Tá? Influenciou muito bem com a escolástica, tanto que nós temos hoje em dia professores como Wolfgang Schmidt, né, que quase não é importante, naturalmente, né, com seus estudos a respeito da física quântica, da mecânica quântica, onde o professor Wolfgang Schmidt, assim como outros, né, como Heisenberg, que precede o próprio professor Schmidt, que falam o seguinte: olha, para compreender, por exemplo, o vácuo quântico, nós precisamos aqui entender o que as coisas são. Nós precisamos o quê? Da causa formal. Nós precisamos entender o que são as coisas, o que nós estamos estudando, qual o objeto, né? E não ficarmos apenas no aspecto da horizontalidade das coisas. Quer dizer, as coisas elas aparecem sem causa, elas aparecem na história, no tempo e no espaço sem causa alguma e vão percorrendo a história apenas e não tem uma certa verticalidade nisso aí, não tem a gradação disso aí. O que é isso? É a negação da gradação dos seres, quer dizer, a horizontalidade é a massificação. É a massificação, não tem como você estudar o que as coisas são de fato e ver, né, o ser daquela coisa, onde ele está, o que ele é. Então uma das grandes revelações da física quântica é isso. O que é? O que são as coisas? Que é a tentativa de trazer para o debate as 4 causas aristotélicas que foram deixadas por Scott, por Guilherme de Ockham, né? Causa material, causa eficiente, causa formal e causa final. São as 4 causas aristotélicas, né? Do que as coisas são feitas, para que são feitas, né? Para onde elas vão, qual a finalidade dessas coisas, sabe? Então, é ignorado. Então, o que é debatido nas ciências hoje é isso, é a tentativa de renovar as 4 causas aristotélicas. Coisa que naquele tempo, a sanha por poder não deixaram que eles fizessem isso. Até porque os escolásticos lá do período renascentista já começaram também a ficar mais racionalistas. A tentativa, e aqui nós precisamos falar que são fatos históricos, tá? Muitas vezes o erro da Igreja de Cristo foi ter tentado muitas vezes negociar pragmaticamente com aquilo que já representava a modernidade. Os escolásticos mesmo eles tentaram juntar uma coisa com a outra. Eles tentaram realmente, através do pragmatismo, se conciliarem com o racionalismo. Eles não quiseram validar o ponto de vista da igreja, o ponto de vista da verdade, o ponto de vista da analogia dos entes. Eles não quiseram. Eles quiseram se conciliar. Muitos fizeram isso. Então acabaram também por virar racionalistas, quer dizer, misturaram a escolástica com o racionalismo que já poderia ser considerado o racionalismo moderno. E aí, nada, é aquela tal coisa, nada rimava com nada e nada combinava com tudo, tá entendendo? Era um rolo assim naquela época. Foi uma época conturbada mesmo. E a igreja, por não tomar muitas vezes uma posição clara, né,
acabou que tendo que negociar pragmaticamente com esse poder temporal, com essa sanha revolucionária por poder. Tá? Isso aconteceu. Como isso também aconteceu na Reforma. Mas é claro que muitas das coisas eram utilizadas como discursos pretextuais, porque essas ações, essas inspirações já estavam na alma das pessoas. Essa inspiração por poder, pela vontade, isso já estava atuando como concupiscência, né? Que é aquela mesma concupiscência do pecado, isso acabou culminando nas más ações das pessoas, certo? Então tudo isso, de Maquiavel, Erasmo, né, e Thomas More, nós já temos aí, né, o trio que dará, né, a continuidade daquilo que fez Scott e Ockham, né, para então chegar num sujeito chamado João Wycliffe, né, ou John Wycliffe, o inglês, né, que ali ele já começará também a entender todos esses pressupostos filosóficos, tá? Mas voltado um pouco à teologia, tá? A teologia sagrada. Se o homem ele já não conhece a verdade em si mesma, ele já não conhece a verdade substancialmente, segue-se disso então que o homem ele não pode mais ter boas obras. Porque as boas obras, elas não são boas em si mesmas. Ora, se o homem não conhece mais o bem em si mesmo a partir da razão, da inteligência, segue-se disso que as suas ações elas não podem ser boas em si mesmas. Porque a condição do homem depois do pecado já não é mais a da bondade substancial. Não podemos considerar mais a bondade substancial. Então isso, para Wycliffe, que precede Lutero, já é então um prelúdio da Reforma. Ele é como se fosse um dos primeiros aí fundadores da Reforma. O Lutero foi lá e fez, ele pensou muitas coisas que o Lutero foi lá e fez depois, tá? Para o Wycliffe, né, dois Cs, L-I-F-E, Wycliffe. Né? Depois eu vou deixar aqui o nome desses personagens. Né? Para o Wycliffe, a fé, então, era uma fé sem substância. Era um fideísmo subjetivo. Tá? Então o homem ele já não se salva mais pela participação no corpo místico e pela participação nos sacramentos, assim como no sacrifício do Calvário. Assim como não há mais transubstanciação. Isso vai ficar claro depois nos reformadores, tá? Mas o John Wycliffe, ele é um personagem que pensa isso antes mesmo de Lutero, tá bom? Ele pensa isso antes mesmo de Lutero, tá? Isso é lógico que causa uma confusão danada, porque confunde-se, então, fé com sentimento, fé com paixão. Confunde-se muito. Fé com sentimentos mais mutáveis e subjetivistas do homem, com as paixões mais mutáveis. Como nós falamos nas aulas passadas, até utilizei o exemplo do marido e da esposa, né, falando a respeito da vontade, da mutabilidade e de como as pessoas são mistérios inabarcáveis, assim como os mistérios de Deus o são. Isso é substituído. Então a fé ela é confundida com o sentimentalismo. Se nós vemos hoje esse sentimentalismo tanto nas igrejas evangélicas como em certos sectos da Igreja Católica, é porque isso é fruto, sim, do que aconteceu na Reforma. Tá? A fé fora da inteligência, tá? A fé fora da razão, uma fé irracional. O que defendia São Tomás? A fé ela tem preâmbulos, os preâmbulos fidei, tá? E os preâmbulos eles embasam a fé, tá? Eles embasam a fé racional, tá certo? Para São Tomás, a fé ela não era irracional, porque nós conhecemos Deus pelos efeitos, pelas suas criaturas, pela sua obra no mundo. Segue-se então que a nossa fé em Deus ela é embasada em todo o racional, em todo um corpo lógico, até mesmo doutrinário, racional. Tá? Mas para
John Wycliffe e depois para os anabatistas, para Lutero, não. É ao contrário. Tá? Nós somos justificados apenas pela fé. Mas que fé? Hã? Então, isso é muito dos efeitos do pensamento de Ockham. Do que causou o frade. Olha, eles eram católicos, tá? Eles não eram... Isso tem que deixar claro. Wycliffe, o Ockham e Scott, eles não eram protestantes. Tá? Eles eram católicos. Os dois, Scott e Ockham, eram frades franciscanos. Eles eram católicos. Ah, mas os efeitos, é isso que eu estou falando, os efeitos dos pensamentos deles, essas aporias deles, resultaram depois em outros personagens que também tinham outras influências culturais, outras influências históricas, influências pessoais. E já que a vontade estava com toda a bola, acima de tudo, os piores vícios tomaram conta. E esses vícios foram concretizados em ações políticas e ações religiosas. Por isso que a desordem, ela não pode tomar conta. Exatamente por isso. E aí, já entrando no ambiente da Reforma Protestante, nós precisamos falar a respeito de Martinho Lutero. O Lutero, ele começou a estudar, como dito, Guilherme de Ockham, as interpretações aristotélicas de Ockham, estudou muito Duns Scott também, estudou ambos, Scott e Ockham. Tá? O Lutero, ele não bebeu muito da fonte tomista. Ele meio que ignorou São Tomás. Ele foi direto no... Ele era um monge agostiniano, né? O Lutero. E ele foi direto no Scott e no Ockham, que eram que estavam mais sendo divulgados e debatidos, etc. Muitos estavam debatendo Scott e Ockham. Porque eles descobriram e falaram, olha só, nós podemos então fugir dessa ordem, podemos nos libertar através da vontade, mas que beleza. Muitos pensaram assim. Eu falei, esses caras estão certos. É lógico que esses caras estão certos. Porque se eu quero poder, se eu tenho poder e minha vontade e o que interessa é a minha vontade, beleza, maravilha. Muitos enxergaram isso como uma excelente oportunidade de mostrar a sua vontade, a sua senha de poder e reformular toda a civilização. Acharam ótimo. Lutero ele tinha uma peculiaridade, assim como Ockham. Ockham era um sujeito inquieto, com as suas dúvidas internas borbulhando. Lutero também, tá? E o Lutero, ele era um cara inconformado. Isso aqui está em muitos dos próprios historiadores protestantes, tá? Os próprios historiadores protestantes, depois eu vou deixar alguns aí na descrição para que vocês estudem, tá? Muitos historiadores protestantes, eles falam realmente que o Lutero, ele era um cara inconformado. Ele era um cara muito inconformado, tá? O interior dele borbulhava também, assim como o de Ockham, tá? E ele não entendia realmente. Até porque na época, né, o Lutero, ele estava enxergando, né, um certo problema no clero. Ele estava enxergando isso que eu estou falando para vocês. Essa tentativa de querer apenas um pragmatismo com os inimigos da fé. O Lutero ficou assim, incomodado, né, com isso aí. Só que a evocação do Lutero não era bem ajudar a igreja com isso. A evocação do Lutero era reformular inteiramente isso aí. Ele não queria participar, ele queria reformular. Por quê? Porque a igreja deixou de mostrar o quê? Poder. Ele queria mostrar poder. Ele queria que a igreja mostrasse poder. O que aconteceu quando Cristo estava vivo? O que aconteceu quando Judas Iscariotes traiu Cristo? O que ele queria que Cristo mostrasse? Poder. Poder material.
poder de superação material. Assim como Lutero, no século XVI, qual que era a aflição de Lutero? Que a igreja mostrasse poder diante daqueles que estavam sujeitando a fé, sujeitando a fé ao mero erro. E o Lutero, então, dentro dos seus anseios pessoais, porque Lutero, como dito, era um cara inquieto, era um cara completamente incomodado. O Lutero, estudando Ockham e olhando para si mesmo, ele percebeu, olha, não é que Ockham está certo no sentido de que a nossa natureza ela é realmente decaída, ela é depravada completamente. Não tem jeito. Por mais que eu faça jejum, por mais que eu reze o rosário, por mais que eu ore, por mais que eu vá à missa, por mais que eu participe do... não tem jeito. Porque o Lutero, ele tinha esse negócio dentro dele. Ele tinha os piores anseios dentro dele, os piores vícios dentro dele. E aquela coisa não passava de maneira nenhuma. Por mais que ele confessasse os pecados, tanto que ele se volta contra o clero. Esse negócio de confissão no luteranismo não existe. Né? A confissão que os católicos fazem ao sacerdote, né? Não tem isso. Né? Ele se revolta contra isso mesmo. Porque esse anseio dele não passava nunca. Esse sentimentalismo do Lutero não passava nunca. Ele poderia fazer o que for. Jejum, oração, rezar o rosário, tudo. Né? E olha que Lutero, que é uma curiosidade muito bacana da história, né? Muito bacana mesmo, que eu acho muito legal da história, tá? É que tanto Lutero como João Calvino, eles eram realmente devotos de Nossa Senhora. Eles eram devotos mesmo de Nossa Senhora, tá? Existem várias e várias declarações, várias, tanto de Lutero como de Calvino, né, enaltecendo a Virgem Santíssima. Lutero, ele era devoto de Nossa Senhora. Mas mesmo assim, mesmo sendo devoto de Nossa Senhora, coisa que infelizmente hoje em dia nós vemos um ataque velado à Virgem Santíssima por parte dos protestantes, mas isso aí já é outro assunto, mas o próprio Lutero, ele era devoto de Nossa Senhora, e mesmo assim ele não segurou, né? Não segurou as suas piores inspirações. Ele queria realmente revolucionar, ele queria atuar, ele queria agir por um ato de vontade. Porque para Lutero a nossa natureza é depravada, ela é caída completamente. Ele entendeu isso aí porque nada do que ele fazia adiantava para ele. Ele queria uma mudança material. Ele queria entender aquilo materialmente. Olha, ele queria ver Deus agindo, tá vendo? Tá entendendo? Ele queria ver, né, que quando ele rezasse, alguma coisa acontecesse, ele tivesse uma resposta, um retorno imediato e material de Deus na vida dele. Então o que ele entendeu? Que esse negócio de boas obras não existem. Esse negócio do esforço, das boas obras, da amizade com Deus, nada disso existe. O que existe é a justificação pela fé. Assim como Wycliffe, e assim como ele pegou, como ele derivou, ele predicou da filosofia de Guilherme de Ockham. Então Lutero, nessas suas inspirações, ele criou, né, essa justificação pela fé, é um dos solas protestantes, né, o sola fide. O Lutero, ele, na universidade, ele estudou muito as epístolas de Paulo, né? Tanto as epístolas aos romanos, como também as epístolas aos hebreus. Ele estudou muito essas epístolas e, pegando um trecho das epístolas, ele entendeu também essa justificação. Não é isso? Como também Lutero, ele começou a ler muito a Bíblia. Então, como um ato de liberdade e um ato de vontade, de voluntarismo, ele entendeu o seguinte: ora, nós não precisamos ficar seguindo o clero, a hierarquia. Não existe hierarquia. Não existe nada disso. Todos os homens são depravados, não existe clero. O que existe são as sagradas escrituras. Então, através de Lutero, nós temos então o livre exame das Sagradas Escrituras, fora, claro, do corpo magisterial,
fora da tradição. Então é outro sola que Lutero inaugura, né? A sola scriptura e o sola fides, né? Nós vamos falar mais a respeito desses dois solas aqui, até porque a intenção, como dito, não é entrar na análise teológica, porque aí já é um outro quiprocó, e aí já não é um assunto para o nosso curso aqui, tá bom? Espero que entendam isso católicos e evangélicos que estão assistindo a este vídeo, tá certo? A intenção não é o debate teológico dos dois solas, eu estou aqui raciocinando pelos efeitos, porque isso depois, tá? Tanto do sola fides como do sola scriptura, isso vai resultar em outras coisas. E assim, é importante termos a consciência aqui que nem Lutero, como assim como Zwinglio, tá? Que também depois fará a sua reforma, assim como Calvino na Suíça, eles não tinham também como raciocinar os efeitos das suas ações. Tá bom? Eles não tinham como raciocinar os efeitos. Tá? Isso é importante dizer aqui. Isso as pessoas às vezes não param para pensar. Ora, será que Lutero ele conseguia imaginar os efeitos da reforma? Tanto que depois eles mesmos ficaram, o próprio Lutero, ele ficou louco da vida. Você acha que não? Ele ficou. Lutero ficou doido da vida. Porque ele começou a ver a quantidade de interpretações espúrias que começaram a fazer das próprias Sagradas Escrituras. Interpretações malucas. Ele mesmo ficou doido da vida. Isso é uma verdade histórica. Ele mesmo falou, mas que merda, né? Mas que está acontecendo? Tanto as interpretações de Calvino como a de Zwinglio não batiam umas com as outras. Tá? Principalmente nas questões essenciais, como a Santa Ceia. Tá? Eles diferenciaram demais uns dos outros. Tá? E são questões substanciais, sim. Porque, como nós vimos, a transubstanciação, tá? A Eucaristia, Cristo transubstanciado nas substâncias da Eucaristia, os efeitos disso nós vimos na própria civilização, assim como uma promessa do próprio Cristo para a salvação das almas. Mas o Lutero ele começa a ficar assustado com o que ele vê. Mas mesmo assim ele não poderia retornar mais. O que ele fez já estava feito. Em 1517, quando ele bate as 95 teses dele lá, mostra as 5 solas protestantes, já está feito. Já está feito. Tá? Entre tantas outras ações de Lutero, foi os acordos que ele fez com os príncipes. Porque os príncipes acharam ótimo. Porque já que não há mais a concepção do corpus mysticum universalmente, o que existe são igrejas nacionais, e vejam que muitas das inspirações do próprio Lutero não eram puramente teológicas, digamos. Ele estava também muito incomodado com o corpo social. O corpo social. Ele queria implantar na Alemanha um nacionalismo, porque os alemãos já traziam essa inspiração nacionalista das tribos germânicas. Tá? Aí está aquela influência que falei de Lutero. Ele queria inaugurar igrejas nacionais, assim como regimes nacionais. Fora, claro, da presença do clero. E muitos príncipes adoraram isso. Porque os príncipes podiam tomar os bens da igreja, assim como eles, fazendo a sua conversão ao luteranismo. Lutero ele era católico, ele não era protestante. Ele era católico. Mas, fazendo aquela conversão, o que eles podiam? Sujeitar o poder espiritual ao poder temporal. E ali começa um processo de... Ali começa já um germe do laicismo moderno. Esse igualitarismo da religião mediante as solas protestantes. O igualitarismo religioso. Quando
isso aí, inúmeros sociólogos, incluindo Max Weber, que é um importante sociólogo que faz no livro dele, né, A Ética Protestante e Espírito do Capitalismo. O Max Weber, quando ele faz a crítica, uma crítica duríssima à reforma protestante, tá? Assim como a crítica do Eric Voegelin no quarto volume da História das Ideias Políticas, ambos vão falar do processo, então, de racionalização da vida social mediante o acordo com esses príncipes racionalizadores. Tá? Então você começa a perder o corpo social substancial e nós temos o processo ali de massificação, do processo da sociedade de massas. Tá? Assim como o processo econômico fora da ordem da doutrina social da igreja. Quer dizer, fora então da espiritualidade, fora da caridade. Porque para uma parte da reforma protestante, muito mais calvinista, a caridade, ela é um problema. A caridade, ela cega o homem. A caridade, ela destrói o homem. A caridade deixa o homem preguiçoso. A pobreza é um problema. Porque, como eles concebem já uma concepção materialista da vida, segue-se que o homem então deve buscar os bens materiais acima de tudo, mediante o trabalho, tá? E mediante a economia. É claro, naturalmente, que isso não é um problema. O problema é separar o aspecto econômico de todo o corpo social, de toda a hierarquia, e dessacralizar a economia, que foi o que aconteceu. A dessacralização da economia, portanto, a sua secularização. E mais tarde, com os globalistas, a economia como única hierarquia possível. Tá certo? Então isso nasce lá nos tempos do protestantismo, tá? Da reforma protestante. Então uma coisa foi levando a outra, tá? Uma coisa foi puxando a outra, sim, tá? Então, Lutero, depois das suas inspirações mais perturbadoras, das suas inspirações, da sua inquietação, e não podendo mais retornar, mesmo vendo o resultado das suas ações, né, se é verdade que pelo fruto conhecereis, o próprio Lutero pode ter uma noção depois, apenas depois, das suas ações. Na quantidade de divisões que a cristandade começou a ter, tá? Através do livre exame. Isso é um efeito concreto, tá bom? Lutero, ele não esperava isso. Calvino na Suíça foi a mesma coisa. O Calvino, ele também é um personagem lógico, histórico importantíssimo. Importantíssimo. Calvino, na sua obra, no seu Magnum Opus, né, na sua obra magna, As Institutas, o que o Calvino faz? Ora, já que as contradições do mundo real, entre sujeito e objeto, elas não podem mais ser concebidas substancialmente, quer dizer, não há mais o estudo entre teses, a comparação, não há mais o processo dialético, a síntese substancialmente, nós temos então que ter o mundo, como falei, das ciências, um mundo horizontal. Não há mais verticalidade. Se não há mais verticalidade, há horizontalidade, nós temos um mundo muito mais sistematizado. Ignora-se a realidade e começa então a ascensão dos sistemas, né, mais abstratos. Que nega-se aquela realidade mais imediata, o estudo da physis, até chegar à metaphysis, mas para um sistema. Calvino, nas suas Institutas, Calvino, ele tinha uma consistência lógica elevada, tá? Calvino, ele era tinha uma consistência lógica muito boa, isso é verdade, tá? Não, é muito melhor que Lutero, tá? Lutero, ele não era ele não era nem filósofo, Lutero, tá? O Lutero, ele não tinha uma consistência intelectual. Ele era um cara muito mais poético e sentimental, o Lutero, tá? Ele era um cara muito impulsivo, como foi visto na história. Calvino não.
Calvino ele já traz uma consistência intelectual muito maior. Tá? O Calvino ele era um lógico brilhante. E quando nós lemos as Institutas, nós estudamos as Institutas de Calvino, nós vemos isso. Né? A consistência lógica do Calvino. Só que o problema é o seguinte, é a sistematização da teologia. O Calvino ele cria um sistema dentro das Institutas. E assim como um dos seus principais sistemas, tá? Claro que ele estudou o Novo Testamento para tanto, é a predestinação. Os homens são predestinados. Deus predestina alguns à salvação e outros à danação. E isso é uma discussão até mesmo interna do próprio protestantismo. Não há um consenso da predestinação calvinista. Claro, os presbiterianos que nasceram na Irlanda, os calvinistas, eles concordam, mas aí existe muita discussão até mesmo dos luteranos, como principalmente entre calvinistas e arminianos. É uma discussão não resolvida até hoje. Se nós pegarmos nos Estados Unidos da América, os debates entre arminianos e calvinistas é uma coisa que pega fogo, tá? E até, às vezes, quando na internet estoura aí um debate entre arminiano e calvinista. E muito mais a respeito da predestinação. Que eles não se entendem nisso aí, mas nem lascando. Né? Eles não se entendem nisso. Porque a teologia do Armínio, ela é muito... tem muita similaridade, uma certa similaridade com a teologia católica, né? E os calvinistas, naturalmente, que não concordam com isso. Então existem muitas discussões. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, que a reforma protestante ela não foi una. Né? Ela não teve essa concordância, essa união, como muitas vezes é pintado e colocado. Foi uma época em que muitos começaram a se dividir, houve a ruptura, uma ruptura abrupta na cristandade, porque a revolta de Lutero foi uma revolta contra o clero e contra a igreja, tá? E aqui eu não vou entrar no mérito teológico disso, tá? Vocês sabem, eu sou católico, mas eu vou ser o mais objetivo possível a respeito disso aí. Mas foi uma revolta contra o clero e contra a igreja, principalmente na questão do Lutero, na questão das indulgências. Só que houve, historicamente, aí, um erro tanto por parte da Igreja Católica como por parte do Lutero, porque a Igreja Católica poderia ter acabado essa discussão imediatamente, se eles quisessem, para explicar o seguinte, o que eram as indulgências? Eram, vamos usar o termo aqui, eles aliviavam as penas temporais. Temporais. Ou o sujeito dava ajudava a igreja com bens, com o que podia para ajudar a construir igrejas, coisas assim. Eles aliviavam penas temporais. Eles não estavam prometendo um lugarzinho no céu, tá entendendo? Com as indulgências. A igreja poderia ter explicado, poderia ter terminado isso imediatamente. E Lutero poderia ter compreendido isso também imediatamente. Mas a sua sanha, a sua vontade em se voltar contra o clero, contra a hierarquia, por as coisas que ele estava vendo de errado, ele estava vendo coisas erradas. Mas eu penso, isso é uma coisa que eu sempre estou batendo aqui na tecla, comigo mesmo, eu penso que a reforma, ela, olhando os efeitos da reforma e tudo o que aconteceu, eu vejo que ela foi realmente um erro. Ela foi muito equivocada. Isso olhando todos os efeitos, tá? Do humanismo, do renascentismo, até chegar no luteranismo, eu vejo, olha, realmente foi uma sucessão de erros que precedem a própria reforma, embasam a reforma, e depois da reforma, aí nós temos a decadência desses erros. Tá? Sucessão de erros humanos, tá? Causados pelo pecado, tá? Pela concupiscência, pela soberba, pelo orgulho,
e etc, etc. Tá? Então isso é uma análise histórica. É uma análise histórica. As coisas poderiam ter sido... É o que nós pensamos, né? As coisas poderiam ter sido idealmente diferentes. Na época ali era difícil de conceber as paixões desenfreadas depois do entendimento e da infiltração cultural do escotismo e do ocamismo. Muito, muito difícil de entender. Bom, porém, voltando a Calvino, quando nós vemos em Calvino, nós vemos já uma sistematização da teologia e a redução, né, da espontaneidade teológica, da espontaneidade da inteligência a um sistema inteiro. Calvino sistematiza nas institutas, tá? E depois, quando as institutas elas são secularizadas, isso vai virar um sistema liberal inteiro que depois vai culminar nas ideologias de massa do século XX. Os sistemas abstratos. As institutas de Calvino ajudaram. O Calvino não tinha consciência disso, mas as institutas sistematicamente ajudaram muito os sistemas abstratos modernos. Que ele sistematiza a teologia, tá? E na Suíça de Calvino acontece então quase uma guerra civil mesmo, com conflitos enormes por conta da implementação do calvinismo. Tá? Os calvinistas puritanos, eles, pelo menos os da Reforma, eles eram extremamente violentos. E é aí que entra aquilo que eu falei na aula passada, salvo engano, a respeito do moralismo. Na época do medievo não era comum esse moralismo, porque a religiosidade imperava na cultura e imperava na vida das pessoas. Elas não eram puramente moralistas. Elas não reduziam a moral à mera razão, tá? Como um produto da razão. Não, a moral emanava do agir conforme a caridade de Deus, né? Conforme a presença de Deus. Então o homem agia conforme a caridade, né? E não havia necessidade desse moralismo policialesco. As pessoas não se policiavam. Não havia isso no medievo e nas sociedades orgânicas, tá? Do Império Cristão. Não havia isso. Com o advento do calvinismo, nós já não temos mais a concepção do Império Cristão em si mesmo. Nós não temos mais a força do Império Cristão como havia no medievo. Então, com o calvinismo, inaugura-se ali a concepção moralista. A moral reduzida ao racionalismo. Tá? A moral reduzida ao subjetivismo. E ali nós temos já um estado policialesco. Os calvinistas eram muito, muito policialescos quanto às ações, porque eles buscavam uma certa perfeição neste mundo. Tá? Tanto que eles perseguiam uns aos outros. Denunciavam uns aos outros. Os puritanos calvinistas, eles perseguiam até mesmo os outros protestantes de outros efeitos da reforma. Porque para eles, claro, a concepção de Calvino estava certa. Mas aí já tinha a concepção do Zwinglio. E depois de Armínio. E depois assim vai. Né? Então o protestantismo, por efeito do nominalismo ocamista, vai causar divisões e subdivisões ou mais divisões. E aí cada divisão vai querer por si mesma dizer o que é a verdade. Né? Quando na verdade a causa de todas elas já era uma revolta contra a própria inteligência. Tá? Contra a própria inteligência do homem, dada por Deus. Tá? Então, por isso que eu digo que todos precisam compreender Guilherme de Ockham antes de compreender a reforma. Tá? Antes de compreender a reforma. É impossível você compreender a reforma sem compreender Guilherme de Ockham e compreender os pressupostos occamistas contra a inteligência e contra os universais.
e contra a substancialidade da inteligência, como foi explicado. Se não entender isso, não entenderá a reforma. Tá? E, voltando novamente ao Calvino, a predestinação calvinista de que alguns homens são levados aos céus por Deus e outros são condenados, vai naturalmente que, por efeito, no mundo secular, ao seguinte: alguns homens são dignos de viver neste mundo, outros não. Quando secularizam o pensamento do Calvino da predestinação. Calvino não poderia pensar nesse efeito. Ele não pensou nisso aí. Tá? Ele não pensou que isso poderia acontecer. Quando ele entende essa predestinação do homem, ele retira as suas boas obras, ele retira a caridade e coloca, como sempre, a fé. Né? Isso aí é uma coisa dos protestantes. A fé. A fé. A justificação pela fé. Mas o problema é que, dos efeitos, isso aí que o Calvino fez, da predestinação, mais pra frente, nós teremos um Stalin predestinando as pessoas. Não é mais Deus, porque eles fecham a porta. O que eu quero colocar aqui é o seguinte: por mais que nessa época a evocação cristã poderia até ser pujante, quer dizer, as portas do céu ainda não estavam fechadas, eles ainda pensavam no sobrenatural, pensavam no preternatural, eles pensavam nisso ainda. Eles pensavam na transcendência ainda, de alguma maneira. Tomando a transcendência aqui como pressuposto metafísico, tá? Eles pensavam ainda na além da física. Eles ainda pensavam no homem como um ente que está buscando salvar-se. Eles ainda estavam pensando dessa maneira. Por mais que nós tenhamos que levar os erros em consideração, eles ainda estavam pensando na transcendência. Quando se dá o processo secular, onde secularizam tanto a teologia católica, como a teologia luterana, como a teologia de Calvino, e é aí que está a coisa errada. Quando secularizam a predestinação calvinista, vai parar lá no Stalin. Stalin, como um homem-deus, ele predestina quem vai viver e quem vai morrer. É o mesmo pressuposto, mas você substitui Deus por Stalin, pelo homem-deus, pelo homem divinizado. Então ele predestina quem vai viver e quem vai morrer. Quem vai viver para Stalin? Os membros do partido, caso obedeçam. Porque ele, sendo arbitrário, no caso totalitário, mas fazendo analogia ao Deus arbitrário de Ockham e Calvino, Stalin sendo arbitrário, ele infunde aquilo que é certo e errado na cabeça das pessoas e ele escolhe quem vai viver e quem vai morrer. Nesse sentido, na concepção materialista, quem vai se salvar, quem vai para a danação. Não eterna, mas para a danação material. Ou seja, quem vai viver, quem vai morrer. Como efeito da predestinação calvinista no processo secular. Então vejam que Hitler é a mesma coisa, tá? Lenin, Pol Pot, Mao Tse Tung, todos eles pensando que podem predestinar o destino dos outros. Todos eles pensando que podem infundir sentimentos nos outros. Calvino, ele tem dentro das institutas o conceito de fé temporal. Dentro das institutas. Deus pode infundir a fé temporal nas pessoas, em uma determinada pessoa, por um tempo. Essa pessoa ela tem uma visão melhor das coisas, mas quando essa pessoa peca, Deus retira
a fé temporal e castiga ela com uma cegueira ainda maior. Isso está nas Institutas de Calvino. Agora fica a pergunta, quando é que a pessoa sabe que está com a fé infusa quando ela não sabe? E aí eles dizem que é pela fé. Alguns vão acreditar nos dons espirituais, outros não. Outros acreditam na Trindade, outros não. Outros acreditam na imortalidade da alma, outros não. Uns acreditam, outros não. Uns acreditam, outros não. Então vira uma salada mista. E quando esse negócio é secularizado, aí ferrou de vez. Porque o conceito de fé temporal do Calvino, quando passa pelo processo secular, né? Vira o quê? O líder do partido, ou o homem-deus comunista, ele infunde a consciência de classe em alguns e de outros ele retira. Como? Se Deus dá uma cegueira ainda maior na pessoa que peca, segue-se disso que o Politburo comunista castiga ainda com mais severidade aquele que vai contra o partido. Estão entendendo a ligação entre uma coisa e outra? Entre as Institutas de Calvino, que foi um sistema teológico montado em cima do Novo Testamento, com o seu processo de secularização, de esvaziamento da transcendência para o processo material secular. Estão entendendo a ligação de uma coisa para outra? A ação de um Politburo comunista de acordo com o que dizia Calvino. Mas, vamos dizer, Calvino não tinha essa intenção? É lógico. Ele tinha outras intenções. Ele tinha outras intenções. Algumas intenções, tanto de Lutero e de Calvino, não eram boas intenções. Lutero, depois, ele teve uma sanha pelo poder. Assim como Calvino, todos eles tiveram. A sanha pelo poder, a sanha por comandar. Tá? Isso fica claro dos acordos que Lutero teve com os príncipes, assim como Calvino. As perseguições entre protestantes, assim como as perseguições de protestantes contra católicos, assim como depois nós veremos a união, uma certa união que há entre protestantes e a maçonaria. Mas isso decorre dos efeitos de pessoas que não poderiam prever o tamanho das suas ações. Porque elas quiseram bastar-se por si mesmas, pessoal. Quiseram bastar-se por si mesmas. Tanto os católicos franciscanos, lá em Scott e Ockham, como depois do monge agostiniano Martinho Lutero, depois em Calvino, Zwinglio, John Hus, John Wycliffe, João Armínio. De alguma maneira eles tentaram bastar-se por si mesmos, fugindo da ordem e da analogia ao corpo de Cristo, a substancialidade da inteligência. E eles não poderiam prever os efeitos das suas ações. Porque quando nós nos separamos da ordem, nós não podemos prever mesmo. Nós somos criaturas à mercê do cosmos, à mercê à mercê daquilo que está mais desordenado. Nós estamos à mercê do acaso, digamos. Nós estamos separados da ordem. E aí vem o erro, gente. E aí vem a concupiscência. Então aqui não é uma briga teológica entre católico e protestante. Não é isso. O que eu estou explicando é que pelos efeitos dessas ações de Calvino e Lutero, como diz Zwinglio, eles inauguraram, então, o que viria a ser o liberalismo e a democracia liberal, tá? E, claro, o Estado moderno inteiro. Todo Estado moderno. Separado, tá, da concepção imperial cristã
separado do corpo místico e um estado racionalista. E isso vai levar claro, né, nos grandes conglomerados globalistas, no começo de famílias que ascendem da aristocracia, da antiga aristocracia, que ascendem ao poder, barões, grandes barões, tá? Que nós vamos falar aqui na aula sobre as dinastias globalistas, grandes barões que atuam dentro desse processo secular. Mas esse processo secular não caiu do céu, gente. O processo secular foi, como eu disse, por mimetismo, muitas vezes por cópia e por gambiarra das filosofias que ainda tentavam levar o homem à transcendência. O processo secular é realmente do mimetismo e da gambiarra dessas filosofias e dessas teologias para um projeto global de poder. Entenda-se, para o projeto global. Tá? Então vejam os efeitos tanto de Lutero como de Calvino. Aqui eu não preciso entrar na teologia deles, nos negócios mais minuciosos, apenas em algumas ações que eles cometeram, que resultaram em outras. E aí começa assim, o pessoal fala, mas deturparam Calvino, deturparam Lutero, deturparam Armínio, deturparam Guilherme de Ockham, deturparam Duns Scott, deturparam Marx, deturparam isso, deturparam aquilo outro. Meus amigos, aí não adianta. Não adianta falar que deturparam Calvino, deturparam Lutero. Pode até ser que sim. Até ser que sim, algumas coisas pode até ser que deturparam mesmo. Mas é lógico. Se você tem essa abertura desordenada, você pode... Além de você poder criar, né? Você poder criar sistemas malucos, por conta dessa desordem, se o que vale é a vontade acima da inteligência, o que eu tô achando é certo. Você não pode me dizer que é errado. Não, você tá doido? É minha vontade, aí. Por que tá errado? Tá vendo o problema do negócio? Mas por que tá errado? Eu não tô deturpando nada. A minha consistência é lógica. Eu fiz uma lógica dedutiva. Eu fui deduzindo das premissas. Cheguei a essas conclusões através dos meus silogismos. Está certo. É assim que foi. Eles fizeram tudo por uma dedução absurda mesmo. Querem ver um exemplo? Eu adoro usar esse exemplo. De uma dedução absurda. Eu posso montar o silogismo que eu quiser. Como é que se monta um silogismo? O silogismo lógico e válido, ele tem que conter duas premissas. Sempre duas premissas. Você não pode fazer um silogismo com uma premissa só. Então você tem sempre duas premissas. No mínimo. Aí você pode ter mais, né? Aí você precisa ser bom de lógica, mas duas premissas de início. Daniel é um homem. Premissa número 1. Premissa número 2. O homem tem 18 braços. Conclusão. Logo, Daniel tem 18 braços. O meu silogismo, ele é válido. Eu deduzi o resultado, a conclusão das duas premissas. Seguiu-se, então, logicamente. Daniel tem 18 braços. E aí vocês vão me olhar aqui no vídeo e vocês vão procurar, mas cadê? Eu tô vendo 2 braços só. A lógica não está separada da realidade. A lógica não está separada da realidade. Eu posso montar o silogismo que eu quiser. Eu posso imaginar o silogismo, o regime, o que eu quiser. O que eu não posso é separar-me da realidade concreta, da realidade substancial. E foi o que fizeram todos eles de alguma maneira. E sem perceber. E quando perceberam, algumas coisas, como Lutero percebeu, não poderia mais voltar. Como que ele vai voltar?
Já estava consumado, já estava feito. Lutero ficou puto quando viu essas coisas? Viu, ficou, mas e aí? E aí haverá o problema na civilização, né, de que a transubstanciação ela não é mais universal. O amor que está na Eucaristia não se espalha por todos os âmbitos da vida. Porque para Lutero, Cristo não está na substância. Porque nós não podemos conhecer a substância das coisas. Simples assim. Nós não podemos conhecer a substância, Cristo não está na substância. Para Lutero, Cristo não está transubstanciado na Santa Ceia, ali no vinho e no vinho e no pão. Não é o sangue e o corpo dele realmente ali. Cristo está co-substanciado nas duas substâncias. Ele não está transubstanciado, ele está co-substanciado. O Lutero mesmo nem sabia. Ele falou, olha, não sei, mas eu sei que Cristo está ali. Como eu não sei, mas ele está ali. Ele está co-substanciado. Aí vem o Calvino e crê na presença espiritual. Já porque Calvino ele já tem aquele anseio subjetivista, fideísta, né? O Calvino ele é muito mais fideísta que o próprio Lutero, menos que Armínio, mas mais que ambos. Ele crê, então, que Cristo está ali apenas em espírito. Não está nem consubstanciado, nem transubstanciado. Ele está espiritualmente ali. Ele está ali espiritualmente e depois vai embora. Para o Zwinglio, ele não está ali nem espiritualmente, nem consubstanciado, nem transubstanciado. Ele está ali em memória. É uma memória. A Santa Ceia é uma memória para Zwinglio. Entende? Ele não está ali nem espiritualmente, e nem nada. É uma mera memória. Agora, entendam quando tudo isso é secularizado. Se Cristo... se não há mais espiritualidade, Cristo não está ali de maneira alguma. Se Cristo não está realmente, mas está consubstanciado, mas não sabem como, aí gera uma confusão e uma dúvida geral da presença de Cristo. Uma memória? Bom, é uma mera memória. Não significa nada. E a transubstanciação é apenas uma superstição. É a bolacha do padre. Como gostam de falar, né? É a bolacha do padre. E assim vira o mundo moderno. Através de toda essa secularização, estão abertas as portas para o totalitarismo. Estão abertas as portas depois para o que virá a época mais sangrenta da história humana, que começa depois da Reforma Protestante de todos os seus efeitos. Vem a tal idade da razão, os iluministas, os que vieram trazer a luz para o mundo. A ascensão das sociedades secretas. A ascensão do poder secreto. A ascensão das paixões nas instituições iluministas. As paixões como regime democrático. O cristianismo sendo usado como construção social secular. E depois isto vai culminar no século do idealismo, que é o século XIX, que nós também vamos tratar aqui no curso. Mas que fique bem claro esses efeitos, tá, da reforma, até mesmo das coisas que precedem a reforma, como o renascentismo, o início dos nacionalismos, o ato da reforma em si mesma, os acordos de Lutero, Calvino, etc., com os príncipes, o processo de secularização, o processo de racionalização, melhor dizendo, que o processo de secularização vem depois,
entendam que o que eu quis mostrar aqui são os efeitos de algumas das coisas mais importantes que pensaram Lutero e Calvino, tá bom? Que foram importantíssimos para abrir as portas ao mundo moderno, ao Estado moderno, e o que nós veremos nas próximas aulas a respeito do iluminismo, da democracia e do globalismo. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado das aulas, deixem comentários aí, tá? Como dito, a intenção não foi um debate teológico nem nada disso, mas mostrar a história, tal como aconteceu, tá? E o que nós precisamos tirar como uma mensagem de tudo isso aí, né? Que a separação do homem de Deus, a separação do homem da graça, a separação do homem das boas obras, a separação do homem com a ordem na história, tá? Causou, então, as piores aporias, as piores desgraças históricas. Muitas vezes, né, como é do próprio Duns Scott ser o doutor sutil, né? Ele é o doutor sutil. Através das sutilezas, o homem ele sai da ordem, no processo mais sutil. E quando você mostra, às vezes as pessoas negam. Não, eu não saí, não, eu não fiz isso. Não, isso não, eu não posso ter causado isso aí, não. Isso não fui eu que causei, não é minha culpa. Eu não posso ter feito isso. Quer dizer, a ausência substancial das suas ações. Tá? Ou até mesmo você faz a coisa errada, você faz a coisa cruel, e isso é auto-justificado. Porque isso era uma vontade sua. E a sua vontade está acima de tudo, está acima da verdade. Logo, a sua ação não pode ser questionada. Então pensem nos efeitos macabros que isso não causou, tá bom? Então nas próximas aulas nós estaremos estudando mais desses efeitos aí no mundo, né? Para compreendermos melhor os dois fenômenos da mentalidade revolucionária e do globalismo. Espero que vocês estejam gostando das aulas. É isso aí, gente. Até as próximas. Fiquem com Deus.